Dentro do processo terapêutico, a gente vai ter as dimensões do ser, onde esse indivíduo, que é a pessoa que a gente está olhando para ele, que a gente está ali nos propondo a sermos instrumentos no processo de autocura da pessoa, ele vai ser visto, segundo a terapia, em duas grandes dimensões, a dimensão do eu e a dimensão sistêmica. E é daí que surgem os 4 caminhos terapêuticos. Os 4 caminhos terapêuticos, eles vêm dessa dimensão, a dimensão do eu, que dentro dessa dimensão do eu, nós entendemos a pessoa, né, o indivíduo, e conseguimos perceber como ele pode gerar esse processo de expansão de consciência ou esse processo de autocura na perspectiva do centro racional, emocional e visceral, através dos caminhos da consciência, do coração e do corpo. Então a gente consegue, na dimensão do eu, ter uma compreensão de como é que tudo que acontece na vida desse indivíduo afeta ele nessa perspectiva desse microcosmo que é a pessoa. E aí a gente começa a ter recursos para entender que quando a pessoa relata um sintoma, quando a pessoa relata aquilo que ela pode chamar de problema, que para nós é sempre um sintoma, pode ser um sintoma físico, um sintoma emocional, um sintoma psicológico, mas é um sintoma. Quando ela relata aquele sintoma, nós como terapeutas ouvimos aquilo na perspectiva da narrativa e entendemos qual é o caminho na perspectiva do eu que mais vai trazer impacto positivo na resolução desse sintoma. E aí eu vou entender que talvez seja com essa pessoa melhor começar pela consciência, o outro com o coração, o outro pelo corpo. Isso vai depender do quê? Vai depender do processo de anamnese. Vai depender do processo que a pessoa vai passar já no início das sessões, onde ela descobre o traço de personalidade dela e a gente já começa a fazer o levantamento do que está por trás da narrativa. E aí eu tenho o indivíduo e esse indivíduo vai ser olhado nessas 3 dimensões. A dimensão da consciência, do coração e do corpo. Só que esse indivíduo, ele também está inserido em um meio. E esse meio tanto interfere no indivíduo, como o indivíduo interfere no meio. E nessa perspectiva, nós temos a visão sistêmica. E a visão sistêmica se refere a essas interações, a essas conexões. A conexão do fluxo que vem de fora para dentro e de dentro para fora. E que faz essa abordagem sistêmica. Então, quando eu olho para o indivíduo nessa perspectiva, eu vou entender que aquilo que ele está relatando como sintoma pode ser que não seja única e exclusivamente gerado por ele. Mas pode vir algo de um padrão geracional, é um padrão de gerações que vem se repetindo, é algo momentâneo com base num evento que aconteceu, numa circunstância inesperada e que afetou o indivíduo, né? Então vamos lá, ó. A terapia Enneagrama 4C, a gente tem o quê? Como é o método, como é a visão geral, André? Como é que o terapeuta age? Normalmente, num plano ideal, seguindo a metodologia, quando a gente tem um cliente que chega para o nosso atendimento, a primeira coisa que a gente faz é ouvir o relato dos sintomas. Então a gente vai ouvir o cliente. A gente vai ouvir esse sintoma, se existe um sintoma mais no nível da consciência, do coração, do corpo ou das conexões. Aí, automaticamente, eu já de posse disso, eu já começo a fazer as minhas anotações desse sintoma, porque depois eu vou validar se o sintoma é isso mesmo. Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a narrativa. E aí, normalmente, na primeira sessão, nós, como terapeutas, já conduzimos a identificação do traço de personalidade do cliente, que faz parte do processo de anamnese. Então, a gente usa uma técnica e aí a gente conduz essa técnica de fazer o processo de identificação do traço de personalidade.
E aí, automaticamente, a gente traz para o cliente a consciência desse traço. Na hora que o cliente percebe o traço de personalidade, gente, já cai tanta ficha na cabeça deste ser humano que ele já entra naquilo que eu sempre digo. A pessoa diz, cheguei abalando e saí abalado. E aí o terapeuta em Enneagrama, ele normalmente é instruído, né, a desenvolver um relatório, resumo, que ele entrega para esse cliente depois da anamnese. E aí o cliente vai ler sobre o traço de personalidade, vai começar a fazer um estudo dirigido desse traço. E aí ele sai daquela primeira sessão com a cabeça já borbulhando, com várias fichas caindo, de posse de um material, e ele vai lendo esse material. Quando chega na segunda sessão, esse cliente ele já está assim, alucinado com várias coisas super interessantes para trazer para o processo terapêutico. E o terapeuta percebe como é significativa. Gente, você não tem noção de como é a história que a pessoa conta para a gente na primeira sessão, do que a pessoa chega trazendo para a gente na segunda sessão, depois que ela identificou o traço dela e fez esse estudo dirigido. Gente, é outra coisa. E aí a pessoa vem com uma riqueza muito mais profunda. E aí a gente segue na segunda parte da anamnese, que é a análise profunda da narrativa do cliente. E aí, em cima disso, na segunda sessão, a gente já faz essa análise profunda e a gente já começa a trazer para o cliente algumas informações que estão ali na nossa análise. Normalmente, a gente vai perceber se aquilo que ele disse na primeira sessão condiz com aquilo que ele está relatando na segunda. A gente vai identificar isso e a gente vai começar pela parte da consciência. Então, quando ele traz isso para a gente começa a trazer esses aspectos para a consciência. A gente começa a questionar de forma dirigida, com base nessa narrativa, com base no que a gente levantou e com base já no traço. E a gente vai checando com ele o quanto que ele tem consciência dos processos internos dele. E normalmente, no processo da consciência, a gente vai passando pela estrutura geral, né, da psique, os instintos, a personalidade, a essência, as sombras, o dilema existencial, que é uma coisa que a gente só vê lá na frente. E aí a gente vai trazendo para o cliente esses questionamentos e aí ele vai tomando ainda mais consciência de tudo. Gente, o caminho da consciência, ele é o primeiro passo que a gente toma. Só que a gente pode seguir por esse caminho da consciência ou não. Quando a gente identifica que a causa que está por trás do sintoma do cliente não é algo que está totalmente direcionado ao caminho da consciência, ou seja, não é algo que está totalmente linkado com o padrão da personalidade ou com esse piloto automático, mas está realmente conectado com algum outro tipo de abordagem, como é uma emoção, é uma situação específica que tem uma trava emocional, gatilhos emocionais, aí eu vou pelo caminho do coração. Ou é algum sintoma físico e eu vou interpretar o que aquele adoecimento, aqueles sintomas que o corpo está dando, estão me trazendo e vou trazer consciência para o cliente de qual foi o choque que disparou aquilo tudo. E eu vou olhar se aquilo tem a ver com alguma conexão. Se tem a ver com relacionamentos, se é geracional. Normalmente, o que a gente faz? A gente começa no processo de escuta o sintoma, faz a anamnese, entra na consciência. O ideal é passa umas sessões na consciência para ele se apropriar de como ele funciona. Depois, naturalmente, a gente vai para o caminho do coração, para ele entender essas emoções e ressignificar. Depois, a gente valida se existe ainda algum sintoma físico e se restou ainda alguma coisa que estava mais no inconsciente dele, que precisa ser trazido mais para o consciente, dessa vez fazer uma ressignificação também e ajudar no alívio do sintoma físico.
E, por último, perceber como toda essa trajetória impactou o entorno, ou se antes mesmo de perceber como a trajetória impactou o entorno, por último, é que a gente checa se realmente existe um padrão geracional que pode estar afetando porque o cliente não está conseguindo mudar. E aí a gente age nesse padrão, fazendo esse desbloqueio desse padrão. E aí, gente, a gente vai entrar no caminho da consciência. O caminho da consciência, ele é um caminho que nos ajuda a trazer a nossa narrativa para a consciência. Ajuda a trazer a consciência do cliente para essa narrativa dele. Para o cliente começar a entender o que é que ele realmente fala, escutar o que ele fala. A gente falou isso ontem, né? Então ele começa a escutar mais o que ele fala e entender onde é que está a origem do problema. E aí o caminho da consciência, ele é baseado principalmente no conhecimento do enneagrama, ou seja, é quando a gente ajuda o cliente a entender sobre como é que é o funcionamento das flechas dentro dele, das asas, como é que esse cliente vai se percebendo nos níveis de consciência. O cliente precisa saber dar nome a essas coisas, ele precisa entender a base da estrutura da personalidade dele. Então o cliente do traço 4, por exemplo, ele precisa saber olhar para o que ele está sentindo e dizer, isso é a melancolia, e eu não quero entrar nela porque não me faz bem. É importante ele olhar e dizer, isso que está acontecendo é a inveja, o padrão da comparação. Essa comparação eu estou conseguindo canalizar de uma maneira construtiva, e aí eu posso continuar nela, ou eu estou vendo que ela está me trazendo algo destrutivo, fazendo com que eu me sinta inferior, que eu entre num papel do impostor. Então eu preciso parar com esse padrão. Se eu consigo dar nome às coisas, se eu consigo entender os processos internos, eu passo a ter a capacidade de geri-los, de fazer uma escolha consciente de para onde é que isso está me levando e para onde é que eu quero realmente ir. E aí a gente percebe aí do lado, né, que eu falei da estrutura psíquica, onde tem a personalidade, os instintos, né? A gente, no processo de consciência, o nosso convite como terapeuta é trazer tudo que está lá do inconsciente para o consciente. E aí o cliente ele vai dando nome àquilo, e quanto mais ele dá nome a esses processos, mais ele consegue dizer quero, não quero, faço, não faço, posso, não posso, e a vida dele muda. Então, quando o cliente já entra nesse estado, isso já muda muita coisa. E é por isso que eu trouxe para vocês a ideia do enneagrama, de que no caminho da consciência, a gente vai ajudar o cliente a entender como é que esse símbolo funciona dentro dele, como é que essas leis do enneagrama funcionam dentro dele. E quanto mais ele entende isso, mais ele traz o conteúdo lá do inconsciente para o consciente e vai conseguindo lidar com aquilo. Até porque eu acredito piamente, né, e transfiro isso também para os meus clientes, de que eu acredito que o nosso inconsciente, ele é nosso amigo. Ele está lá torcendo pela gente. O crítico interno também está torcendo pela gente. Todo o nosso sistema interno está torcendo pela gente. Nós nascemos para sermos felizes. O que acontece é, o nosso inconsciente, às vezes, ele libera algo, sai algo de lá e vem para a nossa consciência, a gente diz, isso me incomodou, nossa, isso está me dando uma angústia. Mas isso, na realidade, só veio à tona porque você está pronto para lidar com aquilo. O nosso maior problema é porque quando a gente começa a sentir angústia, começa a sentir aquilo que está desafiante, aquilo que está incomodando, ao invés da gente parar e dizer, peraí, o que está me incomodando? Peraí, qual é a origem disso aqui? O que está por trás disso aqui? O que eu faço com isso? De onde é que isso veio? Como é que eu mudo isso aqui? Ao invés de eu tomar essa consciência e focar na resolução daquele incômodo, eu entro no quê? Eu não quero nem pensar nisso não. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, porque isso aí me faz mal, não me sinto bem, não quero nem pensar nesse assunto. Eu varro de novo pro tapete. Só que ele não volta mais pro inconsciente, ele vai pro pré-consciente. Então, quando ele tiver uma oportunidade, ele tá lá passando na sua cara. Tá lá aparecendo, dando oi na janela. Então, o que vai acontecendo? Cada vez mais você vai acumulando coisas e chega uma hora que se explode, chega uma hora que a casa cai, chega uma hora que a gente olha para a vida e diz, meu Deus,
Como é que eu cheguei nessa situação? Simples. Você teve várias coisas que foram vindo, você ignorou o máximo que pôde, acumulou tudo debaixo do tapete, agora tropeçou no tapete. Então a gente é convidado a entender no caminho da consciência que nós temos os recursos necessários para lidar com aquilo que vem. Se veio, é porque você pode lidar, é porque está na hora de resolver. Você tem um convite de que precisa resolver aquilo, de que é importante. E o caminho da consciência, a base dele é o eneagrama e a psicanálise. Vocês viram no padrão da fala, eu trouxe muitos conceitos da psicanálise ontem, falando sobre xistes, sobre ato falho, sobre as contradições, sobre várias coisas da abordagem psicanalítica. E tem muitas outras coisas. Os alunos que estão dentro da formação sabem disso. A gente fala muito, a gente aprende muito, a gente faz muitos links. Não só com a psicanálise, gente. Na realidade, a gente faz também muitos links com a psicologia. Porque quem me conhece sabe que eu sou desses, né? Eu tô aqui ensinando uma coisa, faço um link ali com a TCC, já pedi a alguns alunos para, inclusive, trazer para dentro da nossa formação algumas aulas extras falando de terapia do esquema, falando de outras abordagens, né? Falando de transtorno. Então a gente está sempre construindo um acervo de conteúdo infinito para vocês. Então, digamos que o caminho da consciência ele é baseado nisso, no eneagrama, na psicologia e na psicanálise. Tudo bem? Como é que esse caminho da consciência funciona? O caminho da consciência é assim. Quando a pessoa chega para a gente e a gente vai acompanhar ela exclusivamente no caminho da consciência. E por que eu digo isso? Porque uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, principalmente que eu vou começar a aprofundar nos 4 caminhos, é assim, ó. Às vezes a gente acha que o caminho da consciência é o melhor, porque lembra um pouco mais a questão da psicoterapia convencional. Apesar de que de convencional não tem nada, porque vocês vão ver que estão usando o eneagrama direto, tem alguns formulários que a gente usa, tem instrumentais que você pode utilizar com os clientes, e dentro do caminho da consciência nós temos os diários de bordo, que a gente passa para o nosso cliente fazer atividades entre uma sessão e outra. Então, o cliente ele fica num contínuo processo terapêutico. Não é só assim, estou na sessão, falei com o meu terapeuta, volto semana que vem, durante essa semana e a outra eu estou perdido na vida. Não, eu estou numa sessão, abordo uma sessão, saio da sessão com um diário de bordo para abordar, aprofundar aquela temática que o meu terapeuta me trouxe. E aí eu fico fazendo aquelas atividades que são atividades de autopercepção, atividades de tomada de consciência, daí que vem o nome do caminho. E aí na próxima sessão eu já trago para o terapeuta novos elementos que vão ser trabalhados dentro do set terapêutico. Então tem esses recursos extras. E aí o que acontece, gente? A gente, quando se torna terapeuta eneagrama, nós temos 4 abordagens. Você, como terapeuta, vai ver qual abordagem faz mais sentido para você. Então você pode se especializar mais numa abordagem na perspectiva do caminho da consciência, desenvolver outros métodos, se especializar em alguma coisa, sei lá, eu vou me especializar em ansiedade, eu vou me especializar em propósito de vida, eu vou me especializar em fazer uma terapia voltada mais para o autoconhecimento. Eu vou me especializar em usar o caminho da consciência junto com das conexões para trabalhar com mentorias. Eu, com o conhecimento de terapeuta eneagrama, eu posso usar os recursos que estão lá tranquilamente para fazer mentorias, um grupo, né? Então eu me torno muito versátil nesse sentido. Aí eu posso dizer, não, eu quero me especializar no caminho do coração. Eu vou trabalhar com questões que são específicas desse caminho. Eu vou me especializar em trabalhos de perdão, curas de traumas, relacionamentos. Quero me especializar mais em terapia de casal, terapia. Todas as áreas de relacionamento estão lá no caminho do coração. Eu noto que eu tenho uma afinidade muito grande com trabalhos corporais. Eu gosto das práticas corporais, de trabalhar muito com meditação, com várias práticas, né, de tomada de consciência corporal. Quero ajudar a pessoa a perceber as couraças, trabalhar com bioeletricidade, quero associar os sintomas
do adoecimento físico com a causa emocional e ajudar ela a superar esse adoecimento através da consciência dessa origem. Então eu tenho essa pegada corporal, quero combinar métodos como tantra, biodança e outras coisas com o caminho do corpo para poder gerar resultados. Então eu vou me tornar um terapeuta corporal do Enneagrama. E aí eu sou uma pessoa, André, que eu gosto de trabalhar mais com grupos. A minha pegada é trabalhar com grupos. Então eu vou me especializar no caminho das conexões através lá dos exercícios sistêmicos e eu vou começar a conduzir grupos terapêuticos. Eu vou trabalhar muito isso talvez dentro de processos de treinamento. Eu não quero trabalhar só com terapia propriamente dita. Eu sou um treinador de desenvolvimento humano. Tem como eu pegar, André, esses exercícios e botar nos treinamentos? Tem. Tem como eu pegar isso, André, e usar, por exemplo, no processo de educação? Tem. Então eu vou ter recursos que eu vou usando a minha criatividade para me especializar. Então, naturalmente, você vai escolher uma abordagem. É igual quando a gente entra na psicologia, a gente escolhe uma abordagem, vai pegar uma perspectiva mais humanística, mais behaviorista, né? Vou seguir mais uma questão mais da psicanálise. Qual é a abordagem que eu vou escolher? Então eu tenho uma predisposição, uma predileção por uma daquelas abordagens. E aqui é a mesma coisa, você tem as abordagens e você vai vendo qual daquelas você se sente mais confortável em trabalhar. Óbvio que você trabalhando nas 4, você vai ter mais recursos ainda para atender os seus clientes, os pacientes, né? Que às vezes a gente pensa que necessariamente precisa ser psicoterapeuta para estar na terapia com o Enneagrama. Não. O psicoterapeuta vai ter muitos ganhos, inúmeros, porque ele vai linkar muitas coisas que a gente vai trazer com os recursos que ele já tem. Mas a pessoa, mesmo que ela não seja psicoterapeuta, o que a gente traz para vocês ao longo da nossa terapia Enneagrama da formação é um conteúdo tão intenso que você fica muito seguro de atender todos os casos que vêm. Então fica muito tranquilo em relação a isso. E no caminho da consciência, a gente vai vendo que existem esses 5 passos. O primeiro passo, a gente escuta o sintoma e a gente faz o quê? A análise, né, dessa personalidade do cliente e a análise da narrativa que compõe a anamnese. Depois, a gente define a trilha. Qual é a trilha que a gente vai utilizar? Que trilha é essa, André? Se dependendo da narrativa do cliente, se a gente vai seguir com esse cliente, ajudando ele a entender primeiro a personalidade, ou às vezes aquilo que ele está trazendo é uma questão dos instintos. Então, se ele vai focar em aprender mais sobre os instintos, se a gente vai ajudar ele a trabalhar numa perspectiva que é mais relacionada com a tomada de consciência de alguma sombra que está ali na narrativa dele. Então, é muito importante de vocês terem essa consciência. É fundamental vocês perceberem isso. Depois que a gente define qual é a trilha que a pessoa vai seguir, ela vai para a parte de nomear. Você, como terapeuta, vai, é personalidade, então vamos começar a entender o que é o mecanismo, o que é a paixão, né, o padrão emocional, o padrão mental, ajudar o cliente a dar nome a isso, ajudar o cliente a reconhecer isso quando está funcionando dentro dele e ajudar o cliente a conseguir agir diferente nas circunstâncias que aquilo vai aparecer para ele. Então o cliente vai se empoderando, vai olhando para uma outra realidade. Depois a gente vai ajudar o cliente a ressignificar, porque na hora que ele começa a dar nome às coisas, ele começa a fazer essas escolhas. Ele vai ampliando a perspectiva, então ele entende que tem o traço dele de personalidade, mas ele tem a possibilidade de recorrer aos outros traços para poder desenvolver competências que vão ser melhor utilizadas em situações específicas. Ele vai ter a noção de que se a questão dele é um instinto dominante que está em excesso, ele pode trabalhar o flutuante, ele pode trabalhar o reprimido, que vai ajudar a resolver essa questão. Então, ele vai começar a ressignificar, ele vai começar a trazer clareza para isso. E o final de tudo isso é a conclusão, né? A conclusão que é quando o cliente percebe que ele tem autonomia para caminhar com as próprias pernas e aí ele recebe a alta. Dentro do caminho da consciência,
A gente vai ter as meditações terapêuticas, que a gente pode utilizar, né, que ajuda a pessoa a ter essa consciência, e a gente vai também ter muita abordagem no sentido de trazer para o cliente um método ali, que normalmente a gente usa o método socrático para fazer perguntas, para ajudar esse cliente a trazer à tona essas reflexões. E a gente vai ter muitos outros recursos também.